Bom dia, galera. A partir de agora estamos gravando. Vamos para mais um vídeo do canal. Não esqueça de deixar o like, comentar, compartilhar esse vídeo com os coleguinhas. Vamos fortalecer aí para poder colocar mais vídeos legais como esse no canal. Bora pro vídeo. É, Então, voltando aqui, temos o, o empregado e o departamento, nesse exemplo. E esses caras vão se tornar entidades, né? Na verdade, eles são entidades que eles vão se tornar tabelas, certo? E aí a gente discutiu, né, só para a gente dar uma relembrada, que nessa situação aqui, esse cara ele vai virar uma tabela chamada empregado, e eu vou ter uma tabela chamada departamento, certo? Essa aqui vai ser o empregado e aqui vai ser o DEP, que é de departamento. E aí o que que vai acontecer? Cada atributo aqui, incluindo o seu chave e os seus atributos normais, né? Ou, num caso, um atributo multivalorado, que pode ser chamado de endereço, né? End, eles vão compor essa tabela, correto? Sim ou não? Muito bem, quem falou não. Porque, olha só, tudo estava certo até esse cara aqui, ó, por causa de um endereço. Esse endereço é um atributo multivalorado. Então, a ideia de fazer esse cara aqui para uma normalização é transformar esse cara em uma tabela separada. Entenderam? E aí aqui você coloca todos os dados de endereço, né? E o restante, igual esses três aqui, você pontua aqui na tabela de empregados e os de departamento aqui. E aí todo mundo que tiver endereço, em vez de ter todos esses atributos aqui e todos esses atributos aqui, nós temos todos esses atributos aqui nessa tabela endereço, e essa chama aqui e essa chama aqui. Então, a gente tem uma tabela única com endereço. Fiquem tranquilos. É hora de tomar remédio. Deixa eu ver quem tá mandando o zap. Ixi, deu ruim. Não sei quem que era. Aí, olha só. Aqui, nessa estrutura, não fiquem assim, desanimados, mas a pior coisa ou a coisa mais difícil que você tem dentro de um processo de modelagem é normalização, né? Mas qual o tipo de normalização? Por quê? Isso é uma normalização. Eu poderia muito bem vir aqui, ó, e colocar endereço, certo? E aqui eu teria rua, bairro, cidade e estado, certo? O que que eu faria então? ID, esse cara aqui que vai ser o A, só para ficar mais fácil. O B, então A, o atributo B, o atributo C. Na verdade, não fica assim. Na modelagem fica, né? Para falar a verdade. Depois ele fica em forma de colunas quando a gente joga isso para o modelo físico. B. Aí depois a gente teria o quê? Rua. Isso aqui é um B, né? Rua, bairro, cidade, estado. Tá vendo? A gente pode fazer isso, sem problema nenhum. Só que isso não fica normalizado. Então, a gente tem que fazer o processo de normalização do nosso banco. A gente vai aprender isso um pouquinho mais para frente, né? E aí, na verdade, já está quase chegando a gente entender normalização, que são as formas normais.
Mediante as formas normais, a gente tem regras, né? Existem três regras, ó. Forma normal um, a 2 e a 3. E aqui a gente vai aprender a normalizar todo o banco, seja para atributos multivalorados, seja para atributos compostos. Então, tudo aquilo que a gente viu que é possível fazer, a gente vai estar, então, normalizando isso, né, da melhor forma possível. Por quê? Isso aqui não é o correto, apesar de que muita gente faz, mas não é o correto, ok? E normalizar endereço é a atividade mais difícil que tem. É muito complicado você normalizar endereços. É fato. Então, é uma coisa que é difícil, cada caso pode mudar, você pode ter que ajustar de uma forma de acordo com a realidade do banco que você está montando e da realidade do sistema, da onde ele vai rodar. Tudo são parâmetros que você vai ter que setar quando você estiver normalizando essa situação, tá bom? Então, primeiro caso aí já resolvido, certo? Alguém tem alguma dúvida? Ótimo. Então, olha só, vamos para o segundo aqui, então. Então, a gente dá seguimento, né, aqui no, nas nossas restrições, mapeamentos de relacionamentos. Mapeamentos de relacionamentos, que é o que a gente vai estar discutindo agora, nesse momento, certo? Os relacionamentos, a gente vai ver, eu vou passar um pouco mais rápido sobre eles, porque é algo assim que já estamos um pouco mais habituados, tá bom? Mas de qualquer forma a gente vai passar por eles. Olha só, vou pegar umas imagens aqui, deixa eu abrir o Paranauê aqui. Pronto. Olha só, a gente tem então o mapeamento de uma entidade regular. Isso é uma entidade, né? Entidade livre com seus devidos atributos, sabendo que o ISBN é o atributo-chave, porque está sublinhado, certo? Então, isso aqui é uma entidade regular, é a que mais é a comum, vamos dizer, né? É a que mais, estamos mais habituados a trabalhar. Essa entidade aqui, ela vai virar uma tabela, então, no meu banco de dados. Então, isso é claro para a gente. Esses atributos, né, serão traduzidos ou definidos como colunas. Claro que aqui a gente vai fazer isso no modelo conceitual, dessa forma, ISBN, título, autor. Tá. Na implementação do modelo físico, a única coisa que vai mudar é que, em vez de estar assim, a gente agora tem uma tabela e não mais uma estrutura, e esse cara está aqui, esse cara está aqui, esse cara está aqui. E aqui a gente vai ter várias tuplas. Tuplas são linhas, né, registros. Então a gente vai ter informação, como eu já mostrei isso para vocês anteriormente. Tá certo? E aí, os atributos identificadores vão ser chamados de chave primária. Então a gente vai definir eles como as nossas primary key. Tá bom? Então, deixa eu pegar um outro retrato aqui para vocês verem como ficaria, um exemplo dessa mesma situação. Olha só, eu tenho aquele mesmo canal, então eu tenho livro, SPN, título, autor, ano, categoria. E quando eu for transformar isso no modelo físico, ok? Que vai ser lá com os códigos SQL, certo? Eu terei então essa estrutura aqui, ó, as minhas as minhas tuplas, né? E aí dentro das minhas tuplas
eu vou, né, colocando valores referentes. Esse aqui eu sei que é a minha chave primária, certo? Tranquilo. Aí a gente tem uma entidade fraca. O que é uma entidade fraca? Quem pode me responder? Alguém pode me responder o que é uma entidade fraca? Entidade fraca é aquela que depende de outra entidade, né? Muito bem. Então, a perturbação do Adson depende do Adson. Então, sem o Adson, não tem como ter a perturbação do Adson, né? E aí a gente então chega no nesse caso, eu não posso ter um exemplar de um livro se eu não tenho o livro, certo? Então, o exemplar, ele obrigatoriamente precisa de um livro. Por isso que ele se torna uma entidade fraca. E aí, então, tem um caso, né, mesmo mantendo aquela mesma entidade do livro, tem exemplares, né? Eu tenho uma cardinalidade de um livro pode ter zero ou vários exemplares, então, né, na biblioteca a gente pode ter zero ou vários, né? Mas cada exemplar pertence unicamente a um livro, ok? E aqui a sequência é o número, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo, e a data de aquisição é só a data que foi comprada. Então, nessa situação aqui que a gente tem uma entidade fraca, né? Então a gente vai ter um relacionamento também fraco, porque vai ser algo dependente. Nós temos então algumas características que a gente tem que implementar. Deixa eu colocar aqui para vocês a figurinha. Espera aí, deixa eu cortar aqui novo. Cadê? Pronto. Olha só, alguns detalhes. Isso vai virar uma tabela, né? Então isso vai virar dentro do nosso modelo, né? Isso vão virar é, tabelas, exemplar e livro. Então, os atributos da entidade, né, serão imputados para dentro dessas tabelas como colunas, é o que é o mesmo caso que a gente viu anteriormente. Cada carinha desse vai virar um item aqui, pensando que a gente está fazendo do modelo conceitual para o modelo lógico, tá bom? Quando a gente for jogar para o modelo físico, igual eu desenhei lá, não vai ficar assim, vai ser uma tabela mesmo, e aí, enfim, vocês entenderam. Se tiverem dúvidas, por favor, perguntem, mas não confundam. A gente está convertendo para modelo de conceitual para lógico. Ok? E aí, olha só, a chave estrangeira na tabela, né, que vai ser nessa entidade fraca, ela recebe a chave primária da entidade proprietária. Então, reparem que a chave primária desse cara aqui, ó, é o SBN. Então, a chave primária de livro é o SBN. Mas, porém, por se tratar de uma entidade fraca, a minha chave primária, ela também é inserida na minha entidade fraca. Então, a tabela exemplar vai receber a chave primária da minha tabela proprietária. Porque eu não posso ter exemplar sem livro. Então, eu preciso de um livro para existir um exemplar. Então, eu copio a chave primária. Certo? A chave primária da tabela, né, ou da entidade fraca, ela vai ser, então, esse cara aqui, mais esse cara aqui. Por quê? A sequência, olha só, tá vendo que sequência aqui é a chave primária, ou atributo identificador? Nesse caso aqui é o nosso atributo identificador de exemplar. Só que esse cara aqui é uma situação de entidade fraca. Entidade fraca.
Então, o que que faz? Quando eu vou replicar isso aqui e vou acrescentar esse cara aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma chave primária composta, uma PK composta por quem? Por dois atributos, certo? Por quê? Eu tenho o meu próprio atributo identificador de exemplar, que é a minha sequência, e eu mantenho ele aqui, acrescido da chave primária proprietária, ou da minha entidade, né? Que eu estou vinculado, que é livre. Então eu jogo esse cara para baixo, replico ele e somo com a sequência, tornando uma chave primária composta. Entendido essa parte? Da... Professor, mas Oi? isso daí só ocorre quando é um atributo dependente, né? Fraco, no É caso. quando é uma entidade fraca, isso aí. Isso aqui é para entidades fracas, Ah, certo? beleza, beleza. Esse caso aqui, somente em entidades fracas. É... Vamos ver. Deixa eu pegar outra figurinha. Vamos lá. Mapeamento 1 para 1. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou colocar, eu vou colocar essas figurinhas depois no slide e disponibilizo para vocês também. Pode ser? Que aí fica mais fácil também para vocês relembrarem. Certo? Mas de qualquer forma está gravando também, então vocês podem também rever a gravação. Olha só. Num relacionamento 1 para 1, como que fica? Alguém arrisca? Parece simples, né? Mas existem três situações que a gente pode executar nesse caso aqui do mapeamento 1 para 1. Por quê? Olha só. Aqui está 1 para 1, mas está muito vago, né? Existem três situações aqui. Eu posso ter 0, 1 para 0, 1. Então ele é opcional, né? Mas eu só posso ter no máximo 1. Eu tenho 0, 1 para 1, 1 e vice-versa, né? Lembra, cardinalidade a gente está falando, tá bom? E a gente tem 1 e 1 para 1 e 1. Então, são situações que cada um vai ter que respeitar uma regra. Porque, olha só, deixa eu voltar aqui, vocês lembrem dessa figurinha, pessoa ocupa armário, tá bom? E aí a gente vai ver que existem várias formas de fazer isso. Mas eu quero mostrar um negócio muito legal aqui, ó. Olha só. Deixa eu pegar só essa parte aqui. Olha só. A gente vai ver esse cenário, mas é os três tipos de relacionamento que a gente tem, né? Que a gente viu. O zero, no mínimo zero e no máximo um. Um no mínimo zero, no máximo um, e o outro um, e o outro todo no mínimo um, no máximo um. Então, o que vai acontecer? Existem várias situações, né? Tabela própria, eu vou precisar de duas tabelas, de três tabelas ou de três tabelas. Eu vou poder, né, trabalhar de forma com coluna de adição, então eu posso adicionar colunas. Aqui duas tabelas, três tabelas. Eu não posso fazer fusão de tabela nesse caso aqui, e aqui eu posso, né, fazer a fusão de tabelas, e aqui eu também posso fazer a fusão de tabelas.
A gente vai... Deixa eu ver que tem alguém pedindo para entrar aqui. Permitir. A gente vai ver cada um desses casos separadamente agora, tá bom? Por isso que eu quis trazer esse tabelinho para vocês darem uma olhada. Mas vamos lá. Então, eu tenho 3 opções quando a gente volta naquela... Eu não consigo voltar no print anterior, né? Eu tenho 3 alternativas. Ou eu trabalho com a chave estrangeira, e aí vai me gerar uma nova, né, cada um na sua tabela, cada um fica com as suas tabelas próprias. Eu faço um relacionamento incorporado, né, que aí é a fusão das tabelas, ou as relação de relacionamento. Então eu adiciono colunas e faço a relação entre essas colunas. Então, qual que é o cenário mais utilizado para isso, né? Na verdade, a opção mais utilizada é trabalhar com chaves estrangeiras, respeitando, claro, algumas regras que podem vir a ter pelo meio do caminho de acordo com o modelo. Pode ser que tenha algumas particularidades no cenário que você está modelando que não te permita, né, você fazer o uso de chaves primárias. Então, no cenário mais comum, a chave primária de uma tabela se torna a chave estrangeira de outra tabela. Entenderam? Como seria isso? Deixa eu tentar tirar o print aqui de novo da... Olha só. Então, a chave primária de um vai ocupar a chave primária do outro. Deixa eu tirar esse barulho aqui, galera, que senão eu vou... Deixa eu só tirar o batuque aqui. Pronto. Olha só. Aqui, o que vai acontecer? A gente, então, vai ter uma tabela chamada pessoa, né? Vão só montar as tabelas para a gente ver. Ó. Armário vai ter código, né? E tamanho. E aqui eu vou ter código, nome e telefone. Certo? Então, resumindo, aqui eu não tenho nada. Eu tenho esses 3 atributos para a pessoa e esses 2 atributos para armário. Usando essa ideia da chave estrangeira, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acrescentar uma coluna aqui em armário chamado, vou colocar um atributo aqui chamado ocupante, ocupa, ocupação, tá bom? Não, ficou estranho, né? Tá bom, só C. E aí, a partir desse momento, esse armário agora passa a ter um novo atributo, claro. E esse cara aqui, o OC, é uma chave estrangeira. Então, é uma foreign key. E esse cara aqui vai ser referente ao código da pessoa. Por exemplo, deixa eu pegar outra fotinha aqui, que eu acho que aqui vocês vão entender mais fácil. Olha só. Certo? Então, a partir de agora, eu tenho que... Opa. Eu tenho minha pessoa com os 3 atributos que a gente vem trabalhando, código, nome, telefone. Só que eu tenho agora armário, não só com os 2. Olha o que eu acrescentei. Eu acrescentei uma nova coluna chamada ocupante, ocupação, o nome que vocês quiserem dar. E aí, olha só, tá vendo esse código aqui, ó, 1637? Esse cara é uma chave estrangeira, uma foreign key. Por quê? Ele é uma chave estrangeira da tabela pessoa. Então, para isso funcionar, de acordo com as restrições, né, da chave estrangeira, esse número aqui, já que é uma chave estrangeira ocupante, referenciando a coluna código, porque a chave estrangeira nada mais é do que a chave primária de outra tabela, a gente tem que vir aqui e pegar o mesmo código. Então, 1637. Eu sei que o armário 1A, que é do tamanho simples,
está sendo utilizado pelo aluno ou pela aluna Doriana, certo? O armário 2A e o armário 1B, que um é duplo, outro é simples, estão nulos. Então, não tem ninguém utilizando ele, estão vazios. Eu sei que o armário 2B, que é duplo, está sendo utilizado pelo Horácio. Então, esse que é o caminho mais simples, ok? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? É o que a gente já tem habituado a fazer. A gente cria uma coluna e faz a referência. Vamos deixar um pouquinho mais interessante, então. Opa, alguém comentou no chat. Ah, o Adson falou certo. Vamos deixar um pouquinho mais interessante, porque facilitar assim a gente pode complicar um pouquinho mais. Olha só. Tá vendo aqui, ó? Agora a gente, então, incrementa um pouquinho melhor a situação, ó. Data e hora. E aí? O que vocês recomendariam fazer? A gente tem que acrescentar data e hora no ocupa, né? Ou na ocupação. O que vocês acham que seria interessante fazer? O Vitor Hugo deve ter ido comprar pão, porque não tá falando nada. Rapaz, eu acho que você nem percebeu que eu caí e voltei. Eu Não, dei um. caiu. Não, eu Caiu. Todo mundo sabe que chutei eu tô na de linha, padaria. eu chutei o filtro de linha. Daqui tá. Aham. Você chutou a porta e foi lá comprar um pão. Você acha que eu não sei, não? Com certeza, com certeza. Você acha que eu Agora, já não hackeei a padaria lá, o circuito de câmera e tô vigiando aqui, não, né? é verdade. Tá certo. Você quer um pão, inclusive? Não. Eu achei meio assim, sabe? Não foi com a cara dos pão daí, não. Olha só. O que vocês recomendariam fazer aqui, galera? O cenário é o mesmo. O cenário é o mesmo. Deixa eu voltar aqui e tentar pegar aqui no frente. Pera aí. A gente tem que acrescentar, então, data e hora agora. Né? Nesse caso aqui, a gente pode, né? É o que a gente tinha anteriormente, porém a gente tem que adicionar agora o atributo data e hora. Certo? Data e hora. E aí, o que vocês me recomendariam fazer? O que vocês acham que daria certo fazer? Lembrando, galera, isso tudo é o primeiro cenário. A gente usar chaves estrangeiras, tá vendo? Isso aqui a gente mantém a PK ainda. Lembra que eu falei que tinha 3 opções? A opção A, a opção B e a opção C. A opção A, usar a chave estrangeira. A opção B, relacionamento incorporado. E a opção C, relação de relacionamentos. Mas aí, a gente está ainda na opção A, certo? Trabalhando com chaves estrangeiras. Depois a gente vai ver as outras 2 opções, certo? Só para não ficar perdido. Mas nesse momento a gente ainda está trabalhando com as chaves estrangeiras, porém eu tenho que acrescentar, de acordo com aquele modelo que a gente viu, a data e hora. Se a gente está lidando com, né, data e hora, mas dentro de um cenário que eu mexi aqui, cadê? Deixa eu voltar para aquele print. Certo? Precisando acrescentar porque está dentro de relacionamento, é simples. Eu venho aqui em armário, na minha entidade, eu não vou ter entidade em armário? Esse cara, eu já tenho esse código, esse cara aqui, né? Eu tenho esse cara aqui,
Eu tenho a chave estrangeira, que vai ser uma FK desse cara aqui, não é isso que a gente viu anteriormente? Simplesmente eu coloco a data, a hora aqui e a data aqui também. Então, eu acrescento dois campos. E aí vai ficar naquele esquema. Deixa eu pegar a mesma tabelinha com os novos Paranauê aqui. Pronto. Eu acrescentei a data e a hora. E aí eu sempre marco, né, a data e hora de ocupação. Certo? Porque a gente está trabalhando com chave estrangeira. Só adicionar. Alguém tem alguma dúvida? Professor, daria certo se colocasse esses atributos na pessoa, em vez do Não, armário? não. Porque aí você está descaracterizando, entendeu? Porque quem é o culpado não é a pessoa ocupa, certo? Quem é o culpado é o armário. Então, eu não posso falar que na data tal e na hora tal, certo? Porque essa pessoa, vamos supor, nesse caso aqui, né? Eu sei que, vou dizer, que a Doriana está utilizando no dia 3/8 às 10h20. Só que depois que ela parar de usar, ele vai ficar nulo. Então, outra pessoa que não é a Doriana vai poder utilizar. Então, não tem como eu vincular esses caras aqui, ó, à minha pessoa, porque o armário sempre vai estar sendo ocupado por pessoas diferentes, certo? Então, é uma característica própria do armário. Por isso que você não pode jogar para a pessoa. Ótimo. Então, vamos para o segundo caso. A gente então tem o relacionamento incorporado. O que vai acontecer no relacionamento incorporado? A gente vai fazer a fusão das duas relações em uma única tabela. Como assim? Né? Ambos devem ter participação total na relação. O que é participação total na relação? Lembra quando a gente tinha aqui pessoa? Pessoa, a gente tem aqui, né? E a gente tem o armário. O A e aqui é o P. O que acontece? Se eu tenho um relacionamento aqui, 0 para 1, eu tenho relacionamento total? Não, porque eu posso ter 0, então não é total. Quando eu tenho relacionamento 1 para 1, eu tenho total? Tem, porque eu, no mínimo 1 e no máximo 1, então ele vai ocupar todo. É aquela questão da disjunção, né, que a gente discutiu anteriormente. E aí, então, quando ambas as relações, né, elas têm participação total, que é esse caso aqui, eu posso então fazer um relacionamento incorporado. Eu faço a fusão dessas tabelas. Aí vai ser tipo lá o Gohan e o Trunks, né? Vai fazer a fusão e aí 2 se torna 1. Certo? Então, em vez de ter aqui esse monte, tudo vai ficar uma tabela só. Não esses atributos aqui apenas, tá vendo? Mas tudo isso aqui vai ficar numa longa e grande tabela. E aí, nesse caso aqui, eu não poderia aplicar a armário, tá bom? Por quê? Aqui eu tenho uma relação para 0, tá vendo? Eu posso não ter armário ocupado. Então, ela não é uma relação total. Quando eu tenho 1 para 1, que é certo que ela é 1 para 1, então, e ela é total, ela não é parcial, né, igual a gente viu, eu não posso ter números nulos no meio dela, ou atributos que não estão sendo relacionados, então eu jogo para cá. Por exemplo, todo aluno tem que ter um armário. Ah, eu não quero, não quero saber. Você vai ter o seu armário. Se você vai usar ou não vai usar, é problema seu, mas você vai ter o armário. Então eu vinculo o armário, a data e hora de início ao aluno. Aí tudo bem, porque ele é obrigado a ter aquele armário.
Mas no caso que ele pode ter ou não, né? Não sei no IFES, vocês, nos armários que tinham lá no IFES, vocês podiam escolher se queriam ou não? Vocês tinham que usar, né? Eles deram a chave para vocês, falaram, esse armário é de vocês. Então, mesma coisa. Então, aqui é um relacionamento, em vez de, em vez de 1 para 0, nesse caso, igual a gente listou aqui, ele vai ser 1 para 1. E aí sim eu poderia acabar com a tabela armário e fazer aqui, ó, a junção, né? Dessas tabelas aqui, ó. Certo? E aí eu vou ter o código do armário, por exemplo, o tamanho, porque eu não posso ter nomes iguais. Então, o código do armário, o tamanho. Esse ocupante eu acabo com ele, porque já está aqui, né? E aí eu falo data e hora. Então, eu economizo uma coluna, porque eu já não tenho mais chaves estrangeiras, porque agora é uma tabela só. Certo? Entendidos? Joia. Por fim, então a gente tem, cadê? A relação de relacionamento, né? A gente viu o relacionamento incorporado, a gente fundiu todos esses caras. Agora, em vez de 2 tabelas, passamos a ter uma tabela com mais atributos. Então, 1, 2, 3, com mais 4 atributos. Então, pessoa, em vez de ter 3, agora a pessoa tem 7 atributos. Certo? E aí, então, né, a gente tem a relação de relacionamento. E aí a gente começa, então, a criar um novo cenário. Né? Na opção, ou na opção que a gente fala que é relação de relacionamento, parece até redundante, né? Mas o que acontece? A relação existente aqui, igual a gente não tem um armário, nesse caso aqui, a gente jogou para uma chave estrangeira, esse cara aqui, ou essa relação aqui, o que está em azul, que é esse carinha aqui, né, no processo, ele se torna uma nova tabela. Então, em vez de eu ter 2 tabelas ou uma tabela, eu passo a ter 3 tabelas. Certo? Deixa eu apagar isso aqui para ficar mais fácil. Eu passo a ter 3 tabelas. E aí, uma tabela pessoa, outra tabela armário, certo? E outra tabela essa relação aqui de ocupação, certo? Então, tenho 3 tabelas diferentes agora. Só que aí, o que acontece? Eu tenho uma tabela pessoa, que vai estar aqui, né? Ó, tabela pessoa, a tabela armário, e essa tabela aqui, ó, é o fruto do relacionamento dessas 2 tabelas, certo? O que acontece? Então, essa tabela aqui, que é o fruto, né, vamos dizer assim, ela, ela é a referência cruzada, porque é o cruzamento dessas 2 tabelas, certo? Dessa pessoa e dessa aqui, que é armário. Então, ela vai ter a chave estrangeira das 2. Então, essa aqui tem perdão, peraí, a FK de pessoa e a FK de armário. Mas como que ficaria isso? Deixa eu tentar pegar aqui o print maior para poder ver se eu vou conseguir mostrar isso. Olha só. Tá vendo? A gente lembra lá naquele primeiro caso. A gente tem o data e hora numa ocupação. Eu tenho o meu armário e tenho a minha pessoa como entidades, igual a gente já vem trabalhando desde o início. Olha só. Pessoa e armário são entidades que elas vão continuar sendo. Então, eu vou ter a tabela pessoa
e a tabela armário, com os seus mesmos atributos. Tá vendo? Ó, só repito. E aí eu crio, então, uma terceira entidade, que é o relacionamento cruzado, né? Ou a tabela de relacionamento, que vai conter o meu código, certo? O código da minha pessoa, juntamente com o código do meu armário. E claro, já que eu tenho data e hora aqui incorporados, eu acrescento data e hora aqui na minha tabela de relacionamento, certo? Mas esses dois caras aqui estão em vermelho, eles são, né? Eles são as chaves primárias de pessoa e as chaves primárias de armário. Olhando para esse cenário, é fácil entender. Quem está ocupando o armário 1A? Doriana, muito bem. Quem está ocupando o armário 2B? Quem está ocupando o armário 2B? O Horácio. Isso aí, o Horácio. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos preencher, vamos incorporar aqui a nossa tabela. Finge que é um do 10, tá? Pronto. Tá, finge que tá certinho ali o restante. Quem que ocupa armários duplos? Mas só o Asdrubal que ocupa armário duplo? Mas ninguém ocupa? Ah, isso aí, Asdrubal e Horácio. Olha só, eu tenho um armário duplo e duplo. O 2A e o 2B são armários duplos. Então, eu tenho quem aqui, ó? 2A e 2B. O 2111 e o 1525. Então, ambos. Reparem que todas as informações, reparem, eu sei o nome do cara que está aqui, entendendo qual armário ele usa, qual o tamanho de armário. Então, por existir esses relacionamentos, quando vocês forem fazer códigos SQL para navegar, vocês vão conseguir sair daqui e chegar até aqui. Por quê? São um banco de dados relacional. Eu relacionei todas essas informações aqui, então você consegue, então, navegar por essas informações de uma forma rápida, prática e objetiva. Entendendo o cenário que você está, né, para você poder montar lá certinho a sua consulta e trazer a informação que você precisa. Entenderam? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar algo, comentar, contar uma piada?
pessoal tá quieto demais. Ou tá dormindo ou tá aprontando. Ninguém dormiu não, Renato. Tem ninguém dormiu não, cara. Tem não. Você é muito sacana. Eu Fica sou aí, muito sacana? fica É minha aí. mente que não tá funcionando hoje mesmo. Você fica aí criticando a gente, falando que a gente não tá vendo a aula, e tá aqui prestando atenção, cara. Aham, Deus tá vendo. Não, eu só queria A entender. Isabela tá não. Só queria entender de onde surgiu esses nomes, velho. Uai. Da próxima vez eu vou colocar Vitor Hugo não, MC Brinquedo Gamer, MC Brinquedo Boladão, Hugo MC Brinquedo. Acho tendência. Acho que dá pra usar. Como assim, Isabela? Não tô entendendo. Fale por A Isabela você. deve estar deitada na cama ainda. Certeza. Pra nada da vida. É, não tô entendendo o que a Isabela colocou no chat, não. Explique-se melhor, Isabela. O que ela falou? Isabela mandou um código Morse. Mandou o código Morse na cal e vazou, mano. Não entendi nada que você. Ah, não, cara. Cada figura que tem nessa sala, hein? Beleza, então. Vamos dar seguimento aqui. Né? A gente tem mais 40 minutos, certo? De aula. E aí, nesses 40 minutos, Ô, Renato, eu acho que dormir 2 horas por noite tá te afetando, cara. Você tá parando de funcionar. por quê? Você começa a falar uma frase e para no meio, cara. Não, é porque o Lietson mandou mensagem aqui que ele teve problema lá, eu estava respondendo ele. Teve problema lá com a conexão. Mas dormir 2 horas por noite não faz bem a ninguém. E você ainda quer falar que o Hugo te chama pra jogar 4 horas da manhã. Você chama a gente também? Todo dia. Eu Tá chamo. naquele grupo. Tá Não, naquele não, grupo lá. Ah, não, aquele grupo que não, nós jogamos Brawlhalla não, aquela não. vez. Para com palhaçada. Porque Renato é exagerado, Renato é exagerado. 10 horas da noite mandando mensagem pra ele. Mesma hora que eu te mandei, Adson. Ô, Vitor, mas teve vez que o Renato me chama pra jogar 3h30 da manhã, cara. 3h30. Vamos pra ralinha. Vamos pra ralinha. Não, não. Olha, Aí ele não, demora. aí Aí, vocês aí, estão quando abusando. tem prova nossa, aí quando tem prova nossa, ele demora a corrigir. Entendeu? Oi, olha só, vocês estão errados. Vocês estão errados. Primeiramente, que eu nunca chamei ninguém para jogar depois das, das 11 da noite. Segundo, o Adson é um boot para jogar Brawlhalla. Então, não vale a pena gastar esforço da madrugada para poder jogar com o Adson, que é perda de tempo. Mas, Então, rapaz, você quer perder ao vivo de novo? não, eu falei, o negócio é jogar à noite. Assim, à noite que eu falo, umas 8, 9 horas. Que aí o sangue tá quente, aí dá para jogar, fazer Ah, ah. uma disputa interessante. Vamos pegar, pega um dia, acaba, não, pega sábado. Sábado, acorda às 8 da manhã e abre o Brawlhalla e joga uma partida com os boots. Você vai perder. Na verdade, você vai jogar contra você mesmo, então vai ser difícil, né? Saber quem ganha ou quem perde. Mas, enfim. Não, não sei se não, tem assim não. Renato, eu acho que eu tenho a mensagem que você me mandou, velho. 3h30 da manhã, eu vou procurar. Olha só que absurdo. Eu não falo nada.
Olha só, vamos falar mais alguns tópicos aqui para a gente poder então caminhar para o fim da aula, tá? Olha só, existem outras formas, porque tudo isso a gente está dentro do relacionamento um para um, certo? Um para um. Quando a gente tem um relacionamento um para N, é um pouco diferente. Um para N é um pouco diferente, certo? Por quê? Deixa eu pegar aqui. Todo relacionamento um para um tem essas três possibilidades. Uma tabela associativa, a chave primária ou a incorporação em uma tabela única, certo? Então, três opções. Um relacionamento, uma nova tabela. Vocês façam chaves estrangeiras, que são as foreign keys, e mantém duas tabelas. Então, relacionamento com três tabelas, chave estrangeira com duas tabelas, ou vocês fazem a fusão, né, do Goku, vou colocar aqui um K, do Goku, e vocês mantêm uma tabela só. Certo? Então, esses são os casos para o relacionamento 1 para 1. Quando a gente tem um relacionamento 1 para N, a gente então começa a modificar o cenário. Por quê? Uma estante, ela pode ter vários livros, né? Então, ela pode ter, nesse caso aqui não deixou em aberto, né? Mas vamos entender que eu posso ter, então, 0 ou vários livros. E aí, eu não posso criar determinadas estruturas. Se eu crio uma tabela, né, aqui, estante, uma tabela guarda, né, para ser essa aqui, uma tabela livro, um livro, olha só, vários livros. Então, eu posso ter vários livros dentro de uma mesma estante. Então, aqui eu teria chaves estrangeiras de livro e de estante. Então, eu sempre teria 2, 3, 4. Eu sempre repetiria esse 1, porque é sempre os mesmos livros. Então, não faz sentido, porque é um relacionamento 1 para N. Então, esse caso aqui não é viável criar uma tabela, né? Né, igual a gente falou anteriormente, uma relação de relacionamento. A gente evita fazer isso. A gente faz o quê? A gente otimiza, porque a gente pega a estante e, já que livros têm N possibilidades para cada estante, eu só venho no meu livro, né, nos meus registros de livro, e acrescento aqui o ID da estante. Então, eu sempre vou pegar a chave primária, o PK daqui, ó, PK, e vou trazer para cá como uma FK. Então, eu sempre tenho chave estrangeira na minha tabela, onde é N. Então, eu sempre referencio e aqui eu simplesmente coloco o código da estante. Ah, estante 1, estante 1, estante 1, estante 1. Economizei uma tabela e aqui está numa forma correta de ser feito. Alguém tem alguma dúvida? Meu Deus, Isabela, lamentável. Olha só, naquele mesma ideia, né? Eu tenho os relacionamentos, tabela própria. Todos, reparem que eu tenho que adicionar coluna. E eu não posso fazer a fusão em nenhuma situação. Eu sempre vou ter que adicionar uma coluna para receber a foreign key, certo? Eu sempre vou ter que receber a coluna para
Adicionar uma coluna, né, para receber a foreign key e fazer os devidos relacionamentos. Certo? Certo? Joia. E aí, esse é o relacionamento, relembrando que é o relacionamento 1 para N, ou 0 para N, certo? Isso aqui são só as situações, as possibilidades que tem. Aqui, eu tenho, então, a última situação, que é o meu relacionamento N para N, certo? Meu relacionamento N para N. Deixa eu tirar um print da figurinha. O relacionamento N para N. Nesse caso aqui, é, é um pouco mais complicado. Por quê? Como que eu vou criar aqui uma coluna adicional na minha tabela para pegar o ID da pessoa, sendo que eu tenho que ter o ID do livro também? Então, é impossível eu adicionar o ID de livro na pessoa e a pessoa no livro, certo? Quando você vai fazer isso via código, você tem que criar um de cada vez. Então, ao criar esse aqui, eu não tenho essa informação. Se eu inverter para me criar esse aqui primeiro, eu não tenho essa informação. Então, é impossível fazer a adição de colunas. Dessa forma, a ideia não, o correto a ser feito é, eu tenho a pessoa, certo? Que vai ter os seus atributos normais. Eu vou ter uma, um relacionamento aqui, então, uma relação de relacionamento, onde que escreve vai se tornar uma tabela, pegando as chaves primárias de quem? Eu vou ter minha PK e vou ter minha PK. Então, esses caras vão receber isso aqui através da minha FK. Minha FK. Certo? Opa, que é F, né? Que não é P. Que é F. Na verdade, aqui é uma PK FK. PK, porque a chave primária daqui é a chave estrangeira do outro, certo? E aí você tem, então, obrigatoriamente, quando você tem um relacionamento para N, você tem essa situação. Se a gente pegar a figurinha aqui para vocês verem aquela tabelinha que a gente tem, né, consultado, as minhas regras, elas não permitem que eu faça adição de colunas, muito menos a fusão de tabelas. Obrigatoriamente, eu tenho que trabalhar com um relacionamento de uma tabela própria, e aí, então, criar essa nova tabela, recebendo as chaves estrangeiras, as minhas FKs, né, dos dois relacionamentos. Certo? Obrigatoriamente, então, eu tenho uma relação de relacionamentos, onde o relacionamento vai se transformar numa nova tabela, que foi aquele caso, né? O relacionamento se torna também uma tabela com as FKs, como a gente discutiu aqui embaixo, e eu vou manter, né, as chaves de todas as relações. Aqui eu vou ter as FKs, tanto da relação que está dentro, tanto dessa entidade quanto dessa entidade, todas armazenadas aqui, né, nessa tabela associativa, ou tabela relacional, enfim, o nome que vocês acharem mais prudente. Certo? Dúvidas? Galerinha, vocês estão aí ainda?
Só em corpo. Só em corpo? Quem falou só em corpo? Quem você acha? Mas a sua mente está fora do corpo? Depende do conceito. Uai, mas você que está falando aí. As pessoas querem entender isso melhor. Que ficou um pouco vago, sabe, para mim. Olha só. Outra situação que a gente tinha te falado logo no início. Deixa eu limpar tudo aqui. Lembra quando a gente tinha um atributo que ele era multivalorado? Lembram? Que é o caso do endereço. Nesse caso, quando a gente tem um atributo multivalorado, esse atributo multivalorado aqui, esse cara aqui, ele vai se tornar uma tabela, né, uma nova tabela. E aí, a chave primária da entidade vira a chave estrangeira. Então aqui eu vou ter, no caso aqui eu tenho pessoa, né? Pessoa. E aí eu tenho o ID pessoa como chave primária. Ou, por exemplo, ID underline P. Na minha tabela de endereços, eu vou ter uma chave estrangeira aqui chamada ID underline P. Por quê? Todos os valores aqui de endereço que vai ter, rua, CEP, bairro, logrador, enfim, tudo isso que vai estar informado, eu vou ter que vincular a uma chave estrangeira, que é a minha chave estrangeira chamada ID underline P, que é a chave estrangeira referente à pessoa. Então, o meu atributo multivalorado se torna uma nova tabela. Certo? Certo. Se o atributo for composto, olha só, aqui é um atributo multivalorado. Se o atributo for composto, os componentes vão virar, ou os elementos vão virar colunas, tá vendo? Eu vou criar colunas aqui. Certo? Porém, em atributos multivalorados, eu crio uma nova tabela. E aí, esses multivalores vão para a tabela que eu estou criando. Tudo bem? Entendido essas partes aqui, então? Professor, você poderia só explicar rapidinho a diferença entre atributo composto e multivalorado? Fazendo um favor? Posso. Deixa eu ver se eu acho um exemplo, um exemplo ilustrado, né? Porque, quer ver? Deixa eu ver se eu acho uma figurinha aqui para te mostrar. Ó. Não sei se você dá para ver bem direitinho. Deixa eu dar um zoom. Olha só. Aqui, ó, eu tenho um atributo normal, né, determinante ou chave primária. Pode ser o que vocês acharem mais prudente. Eu tenho nome. Por quê? Nome. Eu tenho, então, o nome da pessoa, enfim, da situação. Olha só, eu tenho um atributo composto. Por quê? Endereço. Ele é composto por rua, por bairro, por CEP. Então, eu tenho vários valores compondo um atributo, certo? Então, endereço é um atributo composto, porque é composto por bairro, por rua, por CEP e tudo mais.
E aí eu tenho um atributo chamado línguas. Estou descendo já. Eu tenho um atributo chamado línguas. E essas línguas eu posso ter várias línguas, falar português, inglês, espanhol. Por isso, então, que ele é um atributo multivalorado. Aqui, deixa eu só lá embaixo pegar um negócio que o correio chegou. Certo? 5 minutos, 1 minuto e meio eu estou de volta. Pode marcar isso. Tá liberada a baderna, time? A baderna tá liberada? Renato tomando esporra ao vivo. Ou, alguém clipa essa parte aí e fala: professor de IF tomando esporro de mãe ao vivo em aula online. Mano, puta que pariu, eu fui pegar água, eu meti o joelho na cadeira. Puta que pariu. Mas acho que quem falou com ele não é a pessoa, acho que não foi a mãe dele, não, foi a mãe dele. Voltei. Não, os caras chegou lá do correio, tive que ir lá atender. Comprou o que do Mercado Negro dessa vez? Um rim e um joelho de porco. Putz, interessante. Fazer uma feijoada. Com rim ou com joelho de porco? Não, rim é pra mim usar, o joelho de porco é pra fazer. Olha só, vocês entenderam a questão, Edson? Você conseguiu entender a diferença entre multivalorado e composto? Professor, eu entendi a diferença do composto, mas aí o multivalorado ele pode ter vários valores, né? Então Pode ter vários valores. o nome podia ser multivalorado, então? Não, a pessoa só pode ter um nome. É porque é como se fosse itens. Pensa no seguinte, número de telefone. Você tem quantos números de telefone? Eu posso ter vários, né? Um ou dois. Ou 3, ou 5, entendeu? Então o telefone se torna um atributo multivalorado. Que você pode ter vários registros referentes àquele número, entendeu? Ah, agora acho que entendi. Né? Número de telefone, e-mail. Você tem quantas contas de e-mail? Eu tenho um, mas posso ter vários, né? Exatamente. Então, e-mails estão no atributo multivalorado. Certo? Os caras não podem nem ir lá buscar o correio, que o pessoal já fica zoando. Tá doido? O Watson tá quietinho por quê? Tem alguma coisa de errado. Olha só, eu quero que vocês leiam isso aqui para mim. Né? Não sei quem já leu isso aqui, fazendo favor. Agora não é hora de tomar café, agora é hora de assistir a aula.
Joia. Então, o que a gente falou está aqui, ó. Mapeamento de entidade fraca, mapeamento de relacionamentos binários, mapeamento de tipo relacionamento 1 para N, mapeamento relacionamento N para N. Está tudo especificado aqui, né? E o multivalorado, que é o que está descrito aqui também. Eu quero que vocês leiam, né? Leiam e reforcem. Tá vendo, Isabela? O negócio lá é louco. Na hora do almoço, o cara tá tomando café. Na hora do café, ele quer almoçar. Mas tudo bem. Olha só, eu quero que vocês leiam o ponto 2.1.7, o 2.1.8, o 2.1.9 e o 10. Deixa eu ver. Só até o 10. Até o 2.1.10. Então, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10. Não, o normalização não precisa. Normalização não precisa. A gente não entrou em normalização ainda. É aquelas formas normais que eu falei com vocês lá que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Ó, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2. Oxe. 2.1.10. Esses quatro itens aí que vocês têm que ler, certo? Nada, aqui digitando super de boa. A paz de espírito neste local. Que ódio, rapaz. Aqui é só alegria. Olha, só por causa dessa pergunta do Adson, a aula de hoje vai acabar às 10h40 em ponto. Olha só, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer contar uma piada? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu falei com ele. Renato, Oi. Renato, eu queria comentar uma coisa interessante que eu descobri ontem. Ah. Sabia que Einstein nunca disse obrigado? Por quê? Ele falava inglês, né, porra? Obrigado é em português. Falava Meu dentro. Deus. Meu Deus. Eu não sei se eu rio ou se eu choro, bicho. Mano, eu posso estar muito louco, mas o Einstein é alemão? Não, ele é britânico. Nossa, eu tô muito louco. Quem é alemão é Hitler, porra. Então, eu Quem é alemão? não tô louco, não, velho. Hitler nem é alemão. Jurava que ele era britânico, cara. Não, muito louco, eu acho. Quem é alemão é Hitler. Como se somente Hitler fosse alemão. Só Hitler pode ser alemão. E olha que Hitler Mas nem na é Alemanha alemão. só existe Hitler. Só Hitler, Quê? Hitler é o único raça pura, porra. Só pode ter Hitler de alemão. Não tem mais ninguém, não. A que ponto chegamos? Não, jurava, na moral, eu jurava que Einstein era britânico. Einstein é o quê? Alemão. É porque você é burro. Ah lá, é porque ele escrevia em muitos idiomas. Ele é poliglota. Ele escrevia em mandarim? Não. Então Ele não é poliglota. Ele é poliglota porque ele não tinha um LOL pra jogar nessa vida.
Ele é poliglota, ele escrevia cinco idiomas. Considerado poliglota. Defina poliglota. Uma pessoa que fala mais de 4 línguas. E uma pessoa que fala 2 línguas. Ela é bilíngue. E uma pessoa que fala 3 línguas. Trilíngue. E uma pessoa que fala 4 línguas. Poliglota. Não, você falou mais de 4 línguas. Não, 4 ou mais. Não, você falou mais de 4 línguas. Então o 4 não se Sendo inclui. 4. Você usou apenas o maior e não o maior igual. Trilingue, cara. Trilingue. Não existe esse negócio Não. de trilingue. Você tirou isso da onde? Eu acho, gente, não pode se esperar muita coisa. Trilingue. Deixa eu zoar o Renato, gente. Puta que pariu, ele tava acreditando. Vai se fuder, velho. Deus tá vendo. Ele ia usar trilingue, time. Vocês estão me atrapalhando aqui, cara. Inocente, Vocês estão me atrapalhando, cara. Não, vocês estão me atrapalhando. Caralho, trilingue existe. Então, não, pô. Não, sabe aquele cara que acha que tá zoando, mas tá sendo zoado? Eu Ah, acho. meu parça, vocês estão me atrapalhando. O Renato ia começar a usar trilingue na vida dele, mano. Vocês me mandaram. Caralho. Ah, não vou nem falar nada, não. Os caras não deixam eu zoar os caras, mano. Fudeu. Não, você tá errado. Você tá errado. Você quer zoar o quê? A intenção era ser errado mesmo, pra você achar que tava certo, entendeu? E eu começar a usar errado na sua vida. Você sabe que o que você tá falando não faz sentido nenhum, mas tudo bem. Eu te perdoo porque, assim, por você ser um boot nos jogos, então... Você é um boot nos jogos. Galerinha, olha só. Se ninguém mais tem dúvidas, a gente pode encerrar, certo? Por hoje. O que o Vitor Hugo tá falando, gente? Meu Deus. A discussão já encerrou. O que ele tá falando ali? Ele foi pro... Nossa. Isso que é um aluno exemplar, tá vendo? Você fala um conceito da matéria, ele tá nem aí. Aí fala uma coisa muito aleatória, ele vai lá e pesquisa. Muito bom. Muito bom. Ele tá digitando, tá enfurecido, ó. Olha só, galerinha, então... Eu não sei onde que vai parar esses glotas aí que o pessoal tá falando, mas enfim. Eu vou encerrar a aula de hoje. Um forte abraço. Leiam esses capítulos que eu deixei de atividade como tarefa. Estarei inserindo novas atividades aqui para vocês fazerem, então fiquem de olho no AVA. E a gente se vê, né, semana que vem, mas eu vou estar postando material aqui. Qualquer dúvida, chama lá no grupo. Forte abraço, fiquem com Deus, se cuidem, fiquem bem e até a próxima. Aí, galerinha do bem, quem topa um Among Us